Eu sou a Fran Borges, você tá no Prosa de Algo Mais. Feliz Ano Novo e bora falar das melhores leituras de 2020. Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. 31 de dezembro chegou o fim de 2020. Eu sei que ninguém aguenta mais esse ano, mas vamos lá, né? Esperanças para o próximo ano que venha, né, a vacina. Então, feliz ano novo com a vacina vindo por aí. Esperemos que seja um ano bem melhor, com milhares de leituras incríveis, com muitas leituras maravilhosas para vocês. Acho que mais do que nunca nesse ano se comprovou, né, o quanto a arte, a cultura, o quanto os livros são importantes, né, na nossa vida. E bora aí, né, falar das melhores leituras de 2020. Eu fiz um ranking aqui, top 15, então vamos começar do 15º até chegar ao primeiro lugar. E antes de começar com essa lista, né, gente, se inscreve aí se você está chegando por aqui, se você ainda não é inscrito, se você assiste e ainda não é inscrito. Último dia do ano, dá este presente aí de ano novo pra mim. Não esquece de curtir. Se você gosta do meu trabalho, se você tá gostando desse vídeo, já curte aí, que isso ajuda muito na divulgação, a espalhar a palavra aí dos livros para mais pessoas. E também compartilha aí nas suas redes sociais, compartilha com os amigos, com a família, nos seus grupos de WhatsApp, para quem gosta de livros também. Se ainda não me segue lá pelo Instagram, @prosas e algo mais, também estou sempre por lá. Muito conteúdo literário por lá e por aqui. Também tem vídeos por lá toda quarta-feira. Inclusive, ontem saiu um vídeo lá, eu vou deixar o link aqui embaixo, de retrospectiva 2020. E todos os livros que eu vou citar aqui tem link de compras para a Amazon. Se você utilizar esses links, você ajuda aqui o canal sem pagar nada mais por isso, ok? Então, bora começar com essa lista. Pega um café, pega uma água, que o negócio vai demorar por aqui. Então, bora! Em 15º lugar, deixarei a capa aí pra vocês. Eu comecei o ano lendo O Mestre do Terror, Stephen King. Em 15º lugar temos It, a Coisa. Foi uma experiência de leitura sensacional, incrível. Eu comecei lá no início do ano, tem vlog de leitura aqui, né, no canal. E, gente, nossa, foi o maior livro que eu li no ano, né? 1.100 páginas. Stephen King tem uma escrita maravilhosa, a forma como ele desenvolve os personagens, você realmente se envolve com cada um deles, porque ele descreve, né, muito bem, inclusive tem muita gente que reclama, né, que não gosta da escrita do King, porque ele é muito prolixo, e ele realmente é, você tem que gostar da narrativa, né, da forma que ele escreve, para você imergir ali naquele universo. E realmente você imerge ali, aquela história, né, que tem um misto ali de terror, de suspense, mas também que fala muito de amizade. E tem o Pennywise, né, que é um personagem inesquecível. Não tem como. Eu acho que ele já virou até, né, ele já virou cultura pop, né, o Pennywise. Apesar da gente adorar os otários e toda a construção, né, da infância deles, depois do reencontro deles adultos, o Pennywise é muito marcante. Então tá aí o 15º lugar, It, a Coisa, do Stephen King. Em 14º lugar, também deixarei a capa aí, porque eu li em e-book, o livro Vozes Negras. Sim, eu li esse livro, é um livro independente que eu li para Outubro Lendo Brasileiros e ele me surpreendeu demais. Tem uns 5 autoras ali, tem a Isa e a Pétala Souza, tem a Maria Ferreira, tem a Flor Priscila, a Amanda Condacir. Cada conto é diferente, tem ficção científica, tem um conto para esse tipo jornalístico, tem muita crítica social. Eu tive muito aprendizado nesse livro, também tive muitas emoções lendo. Conto de ficção científica maravilhoso ali, da Isa e da Pétala Rosa. Foi realmente um livro que me surpreendeu e que me deixou feliz assim quando eu terminei de ler. E fico muito contente que ele esteja nessa lista dos melhores de 2020. Em 13º lugar, outro livro que eu li lá no começo do ano, Rainha do Ar e da Escuridão, de Cassandra Clare. Esse livro aqui que finaliza, né, a trilogia dos Artifícios das Trevas, onde a gente conheceu a família Blackthorne, que foi o meu personagem favorito dessa história. Porque como a Cassandra Clare conseguiu construir essa relação de família, uma família enorme, né, de milhares de irmãos, eu não me lembro se são 8, tão mais férteis que os Bridgertons, esse aqui. Tem muitos irmãos. Acho que são 8 ou 9 irmãos, eu não me lembro o total, assim, de cabeça, mas a interação de cada um desses personagens e toda a representatividade também que a Cassandra Clare sempre traz, né? Sexual, de etnia. Nós temos aqui um trisal,
Nossa, é uma diversidade com um personagem trans. Esse livro aqui também traz um multiverso. Nossa, gente, muito. Olha, foi um encerramento assim de trilogia incrível. E é maravilhoso acompanhar também a carreira da Cassandra Clare e como ela evolui em cada livro. Eu acho que de todos os livros dela que eu já li, com certeza, esse é o mais bem escrito, com os personagens com mais camadas, mais complexos. Além de eu me divertir demais com esse universo Shadowhunter, né? Da mitologia que ela constrói aqui. Eu imagino o tamanho do arquivo que ela tem para ligar todas essas famílias e todos esses detalhes dessa mitologia que se tornou enorme, né? Então, amei demais esse livro. Em 12º lugar tá o suspense do ano, né? Thriller do ano. Eu só li 2. Esse aqui entrou com certeza pros melhores leituras de 2020, que foi Psicose, do Robert Bloch. Gente, esse livro ele me surpreendeu demais. Por quê? Porque eu amava o filme. Amo o filme, né? Eu adoro aquela adaptação. É um filme incrível, sensacional. Tá aí, né, na cultura do cinema como um dos grandes clássicos. O pessoal ama esse filme. Então eu fui para esse livro aqui sem esperar muito, sabe? Porque eu disse, eu amo muito o filme, eu acho que não vai esperar. E ele faz jus ao filme. Nossa, ele é tão bom quanto o filme. Fiquei presa nessas páginas aqui, do início ao fim, mesmo já sabendo o final. Claro que eu fico com um pouco de inveja se você nunca viu Psicose e você vai ler esse livro pela primeira vez e vai descobrir esse final sem ter assistido o filme. Que o final é genial. Mas você ter assistido o filme, se você assistiu o filme e não quer ler o livro porque você acha que vai estragar, ele não estraga. Pelo contrário, eu acho que ele enaltece ainda mais a adaptação e a experiência fica completa. Olha, baita livro aí. E tem um vídeo exclusivo aqui, né, que eu fiz sobre essa história aqui no YouTube, eu vou deixar aí nos cards. Aliás, tudo que tiver vídeo aqui e no GTV, eu vou deixar aqui nos cards e vou deixar aqui no box de descrição, ok? Em 11º lugar, livro de não ficção, que também me surpreendeu demais. Aliás, ele entrou na minha lista aqui de surpresas do ano, né, de livros que superaram as expectativas, que é Revolução Laura, da Manuela Dávila. Vou deixar a capa aqui para vocês. Um livro que, nossa, ele me pegou de um jeito que eu não esperava. Eu não esperava me comover tanto com os textos que a Manuela escreve ali. Ela tá falando de machismo na política, de maternidade compulsória, romantização da maternidade, como o público, né, o espaço público é delegado ao homem, como querem colocar a mulher no espaço privado, toda a construção, a violência política, né, que a mulher sofre. Então foi um livro que, nossa, ele me comoveu e ele me puxou muito para reflexão. Foi um dos vídeos, né, lá no GTV mais assistidos. Eu também falei dele em um vlog de leitura por aqui e, sério, é um livro super rápido de ler, tá sempre muito baratinho no e-book. Você lê numa sentada e, olha, recomendo demais se você quiser conhecer esse livro. Em 10º lugar, a autora que eu conheci esse ano, também tá naquele meu vídeo, né, de surpresas, né, que superaram as expectativas. Carol Telles com Constelação de Gritos Mudos, sim. Foi um livro que me surpreendeu muito, como eu já falei, né, naquele vídeo. Eu conheci a Carol há anos aí no Booktube, né, no Instagram, com o blog primeiro dela, né, escrevendo resenhas, falando sobre livros na internet. E ainda não tinha conhecido ela como autora. E eu fui esperando um romance e encontrei muito mais, sabe? A construção de personagens, a complexidade dos personagens, mulheres muito fortes. Também é um livro que me fez chorar muito, porque ele fala de abuso, né? Ele fala de abuso físico, psicológico, né? De violência sexual, gravidez. Fala de temas, né, infelizmente, que ainda são muito relevantes, que tem que ser discutidos sempre, né? Cada vez mais. Como eu conversei com ela até nos stories, né, lá pelo Instagram, conversando com ela, né, que é um tema que ele é relevante se você, há 20 anos atrás, é relevante 10 anos atrás, ele é relevante hoje, ele vai ser relevante daqui a 10 anos também, infelizmente. É uma constatação triste, mas é absolutamente real. E além de todos esses temas, ela também fala muito de amizade, tem um grande grupo ali de amigos, que eles se apoiam, um cuida do outro, os traumas que muitos deles têm, a força que encontram nessa amizade também é muito bonita, também tem muita sororidade ali entre mulheres, então foi um livro que me surpreendeu. E eu fico muito feliz que ele esteja aqui nos melhores
leituras de 2020. Em nono lugar, não poderia deixar de falar desse livro também. Mais um livro que eu li no Outubro Lendo Brasileiros, mais um livro independente, O Alto, da Maga Josefa, da Paola Siviero. Esse, sem dúvida, foi o livro que mais me deixou feliz nesse ano de 2020. Nossa, encontrar uma fantasia nacional, com elementos nacionais, muito engraçada e ao mesmo tempo que consegue discutir religião, intolerância religiosa de uma maneira tão natural, tão gostosa, que dá vontade de se indicar para todo mundo, para ler na escola, isso aí. Sério, gente. E esse livro ele vai ser lançado no próximo ano pela Seguinte. O livro físico, com toda certeza eu vou comprar, eu quero ter para mim essa edição, que esse livro é maravilhoso. O único problema desse livro é que quando ele acaba, você queria ter mais páginas, você queria um pouco mais, né, dessa história da Paula Siviero. O Toninho, a Maga Josefa, né? O Toninho na sua jumenta encantada véia, a Maga Josefa no seu galho de cajueiro, perseguindo, né, demônios, chupa-cabra pelo sertão. Gente, sério, maravilhoso. Só lê que você vai amar. Tá no Kindle Unlimited, tá? Ainda, eu acho que ele foi retirado, não tá sendo mais vendido, mas no Kindle Unlimited você ainda consegue encontrar o Alto da Maga José. Em oitavo lugar, temos um livro de contos, sem dúvida o melhor livro de contos que eu li esse ano, eu acho que em muito tempo também, que é Intérprete de Males, da Jhumpa Lahiri, nessa edição maravilhosa, né, da Tag. Gente, que livro incrível. Eu não sei se ele ganhou o Man Booker Prize ou o Pulitzer, um dos dois ele ganhou. Eu não me lembro qual foi o prêmio, mas ele é genial. Eu coloquei ele na minha lista esse ano também, que saiu uma lista esse ano aqui de livros, né, para conhecer outras realidades. E ele traz muito a discussão, né, de imigrantes indianos. Indianos, né, nos Estados Unidos ou ali na Europa, indianos na Índia, a falta do pertencimento, sabe? Você ser indiano demais nos Estados Unidos, você já não ser um indiano suficiente na Índia, essa coisa dessa falta de pertencimento, do sofrimento também de deixar o seu país. Ela também ela fala um pouco também da questão de classe, né, na Índia, da religião, dos costumes. Um livro muito rico, que fala muito da condição humana também. A questão da imigração também, né, que é um tema sempre muito relevante, né, hoje, amanhã e sempre. É um livraço, é um livro que quando você termina, ele fica reverberando, ele cresce na tua cabeça. Ele vai crescendo. No primeiro momento você não sente tanto impacto. Sabe aquele livro que você fecha as páginas e você começa a pensar sobre ele, a refletir sobre os temas dele, a ler sobre, né, críticas, ver resenhas, e ele vai crescendo, ele vai crescendo. E, gente, livrão. Só posso dizer pra vocês. Leia Intérprete de Males, da Jhumpa Lahiri. Olha, sério, quero ler mais coisas dessa autora. Foi meu primeiro contato com ela. Em sétimo lugar, e não poderia não estar nessa lista, porque essa mulher, toda vez que eu leio, ela aparece nas minhas listas de melhores. Se você olhar aí, tem uma playlist, né, de melhores do ano. Sempre que eu leio livros dessa mulher, ela aparece nas listas. Confere aí. Que é Maria Valéria Rezende, O Voo da Guará Vermelha. Essa edição aqui da Alfaguara. Gente, que livro lindo, gente. Que livro mais bonito. Acho que foi um dos livros mais lindos que eu já li na minha vida. Esse ano, com certeza, é um livro mais bonito. Ele tem uma mescla de crítica social com uma coisa lúdica, bonita, inocente. Os personagens têm isso, sabe? É uma troca, assim, não fala de uma relação de amor, mas é uma relação de almas. É um encontro de almas desses dois. E em meio a essa crítica social, esse abandono, que é esse cara que é um pedreiro, que ele tá nas suas andanças ali pelo Nordeste, ele não sabe ler, ele carrega alguns livros, ele quer aprender a ler, ele encontra essa prostituta que é soro positivo, toda quebrada também, e eles se encontram, um acrescenta tanto para a alma do outro, e os dois crescem. Rosário, um dos personagens que mais me marcou também nesse ano, ele tem uma inocência, uma coisa lúdica mesmo, que é muito bonita. E a escrita da Maria Valéria, gente, é um primor de lindeza. Sério, se você ainda não leu, lê, por favor. Tem vídeos dela aqui de outros cantos, de 40 dias, que eu também amo demais. E eu falei dele no vlog, né? Nos vlogs de leitura do Outubro Lendo Brasileiros. Então, livraço. Em sexto lugar, um livro que me acompanhou uma boa parte do ano. Acho que eu li ele uns
4, 5 meses. Terminei agora, no mês de dezembro, então eu vou falar mais sobre ele no vlog de dezembro, que vai sair em janeiro, né? O vlog de leitura de dezembro, que é poemas aqui, 1913 a 1956, do Bertold Brecht. Gente, nossa, eu compartilhei vários poemas dele lá pelo Instagram, né, nos stories. E, cara, gente, cada poema desse homem é uma porrada na cara. Tem uns poemas dele aqui que pegam muito, muito fundo. Ele vai falar muito da condição humana. Ele passa aqui, o Brecht, né, passou por 2 guerras mundiais, né, a primeira, a segunda. Ele é alemão, ele teve que fugir da Alemanha, né, refugiado. Ele foi pra Finlândia. Depois ele vai para os Estados Unidos, né? E ele é um grande, né, dramaturgo também, ele é muito mais conhecido pelas peças, mas ele também escreveu milhares de poemas. E aqui tem poemas que vai falar sobre guerra, né? Segunda Guerra, vai falar num pré-guerra, né? Pré-Segunda Guerra Mundial também. Como estava o clima ali na Alemanha, as coisas acontecendo, depois do sofrimento dessa guerra. Vai falar muito de luta também. Vai falar de teatro, vai falar de sentimento, amor pela terra. São poemas muito ricos, que pegam fundo, que te convidam à reflexão, né? Muito da miséria do povo também, da luta do povo. Ele fala, tem muitos poemas que falam disso, são muitos poemas políticos, com uma crítica social muito forte. Poemas também do exílio, né? Que ele teve que ter junto com a família, sobre teatro, que ele era apaixonado. Então, são milhares de poemas, milhares de contextos, né, dentro desse livro que, olha, genial, recomendo demais. Essa minha edição aqui é da 34. Top 5 chegando na área, minha gente. Top 5 chegando na área. Vamos começar já, né, com o pé na porta, com esta mulher, dama da ficção científica maravilhosa, Octavia Butler, com Despertar, que é o primeiro livro, né, da trilogia Genogênese. Inclusive, o segundo livro está na minha meta, né, de livros para ler em 2021. Se não viu essa meta ainda, vou deixar aqui. Falei desse livro aqui em vlog, tem vídeo também lá no IGTV. Livraço. Foi escrito num período de Guerra Fria, então você vê muitos elementos ali, sabe? Que ela quer mostrar essa polarização que existia naquela época. Aqui acontece essa guerra, né? Essa Guerra Fria acaba destruindo a Terra e uma raça alienígena, digamos assim, salva, né, o restante dos humanos, e essa nossa protagonista acorda nessa nave. E aí toda a construção de universo, e desses alienígenas, e dessa ligação entre eles, nossa, gente, é muito louco. E vai falar muito também aqui da condição humana, vai mostrar grandes potenciais do humano e o pior do ser humano, e muito desses elementos da Guerra Fria, como eu já disse, olha, nossa, livraço, já tô louca pra ler, né, a continuação que tá nas minhas metas, e vamos ver se a Morro Branco publica aí o terceiro esse ano. Em quarto lugar, ela, maravilhosa, absoluta, uma inspiração de vida, né, uma inspiração que ainda tá viva, inclusive, né, que é Angela Davis, essa mulher maravilhosa, uma autobiografia. Olha o tanto de marcação que tem esse livro, gente. Eu fiz projeto, né, de diário de leitura lá no IGTV, tem vlog também falando, alguns vlogs, né, falando sobre a biografia da Angela Davis. É como ela mesmo diz, né, uma biografia política, uma biografia da luta dela, né? Da luta dela contra o racismo, da luta dela contra o machismo, toda a perseguição política que ela sofreu, e como ela demonstra que, como fica muito claro que a perseguição, que tudo que, muitas coisas ao redor dela, que inventaram sobre ela, era única e exclusivamente foi presa, que ela vai contar toda a trajetória dessa prisão, né? Ela foi presa por motivos políticos, depois ela é absolvida por unanimidade aqui, ela consegue, né, provar essa questão. Tem inclusive um documentário que tá bem baratinho aqui no YouTube, que é o Libertem Angela Davis, contando também um pouco dessa trajetória, mas é que ela vai falar um pouco também da família dela, vai falar muito da questão acadêmica também, né? A Angela Davis é uma grande estudiosa, todas as inspirações que ela teve, né, para se tornar, todo o caminho que ela teve para se tornar a grande mulher que ela se tornou, e como o governo, né, diante do autoritarismo dele, dessa perseguição, acaba tornando essa mulher um símbolo ainda maior, né? É aquela coisa, né? Quanto mais autoritarismo, mais a resistência cresce. O inimigo, né? Aquela pessoa, aquele inimigo sempre produz, né, o seu igual. É uma coisa muito louca. E livraço, gente, uma biografia genial, realmente recomendo muito. Esse livro aqui da Boitempo, inclusive, é uma edição
primorosa, tem capa dura. Em terceiro lugar, o livro que rapou toda a premiação do ano, gente. Ganhou Oceano, ganhou Jabuti, eu acho que ganhou mais alguma coisa, que eu nem me lembro agora. Que é, deixarei a capa aí pra vocês, Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Nossa, sabe aquele hype que vale, aquele hype que é tudo mesmo? É Torto Arado. Gente, que livro incrível. A escrita do Itamar Vieira Júnior é uma delícia. Você começa a ler, você não quer parar de ler esse livro. É uma narrativa bem encantada também. Vai acompanhar gerações de uma família, né? De uma família quilombola. Vai falar da luta pela terra, da exploração do trabalhador. E com a voz de mulheres incríveis. A Belonise e a Bibiana, né, que vão narrar essa história. Tem um terceiro narrador aí que não dá pra contar, que só você lendo pra saber. Mas são vozes muito fortes. Eu fiquei encantada como o Itamar Vieira Júnior conseguiu colocar uma força e uma sensibilidade nessas personagens femininas, sabe? Ele me convenceu que eram mulheres falando. E como essas mulheres representam milhares de outras mulheres, né? Mulheres negras, mulheres do interior, a força dessas mulheres. Sério, falando também da cultura, né? Cultura africana, através da religião, de costumes. É muito, muito bonito, também muito triste, mas um livro necessário. Vai para aquela minha categoria de livros para entender o Brasil. Leia Torturado. Segundo lugar, e aí, gente? Tivemos um empate. É a minha lista, né, gente? Eu posso roubar. Sim, tem um empate aqui. Segundo lugar, eu não consegui escolher um só, eles ficaram empatados aqui no meu coração, então não tem como. O primeiro deles é Poemas, da Wisława Szymborska, né? Poeta polonesa, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Nossa, é um livrinho pequenininho, foi o primeiro publicado aqui pela Companhia das Letras. Que livro de poemas genial, incrível. Já tenho, né, o próximo livro dela, Amor Feliz, que inclusive também está nas minhas metas de livros para ler em 2021. Gente, nossa, livro maravilhoso. Ela tem uma pegada de um poema meio com crônica, tem um certo humor ali sutil, refinado. Ela fala aqui da condição humana, ela fala de mulheres, ela fala de sentimento, ela fala de ciência, de biologia. Sério, ela consegue falar de tudo isso nesse pequeno livrinho aqui de poemas. É simplesmente incrível, genial. Realmente, se você gosta de poesia, ou se você quer começar a ler poesia, olha, recomendo demais. Também tem muitos poemas aqui com crítica social, né? Que, como vocês já devem ter percebido, são os meus poemas favoritos. Empatado aí com Wisława Szymborska, temos a maravilhosa Rosa Monteiro e a sua ridícula ideia de nunca mais te ver. Mais um livro de não ficção genial, tanto autobiográfico, né? É uma biografia meio autobiográfica, porque ela mescla ali, né, a história da Marie Curie, essa física, né, ganhou o Prêmio Nobel de Física, junto com a própria história dela, a história das perdas, né? A perda do marido, as duas perderam o marido em circunstâncias diferentes, como essas perdas, essa ridícula ideia de nunca mais te ver, qual o sentido, né, na vida de cada uma delas, mas ela também perpassa por várias mulheres, pela situação da mulher, a história da Marie Curie, né, sendo uma física mulher no meio de tantos homens, preconceito, tantas coisas que ela enfrentou, e um caminho de diversas mulheres também no meio de toda essa história. E uma escrita bonita, sabe? Uma escrita poética muitas vezes, e algumas partes que te comovem de uma maneira tão profunda que fica com você para sempre. Livraço, assim, que realmente, olha, se você ainda não leu, eu recomendo. E é um livro que ele é gostoso de ler, ele passa muito rápido, apesar dos temas serem muito fortes, a forma como a Rosa Monteiro introduz, até com um certo humor, acaba deixando ele leve. Leve e comovedor ao mesmo tempo. É incrível o que ela consegue fazer, sério. Genial. E antes do primeiro lugar, aí vamos às menções honrosas. Menções honrosas às minhas releituras, né? Foi maravilhoso. Harry Potter, toda a série, né? Principalmente A Ordem da Fênix. Jogos Vorazes, que eu reli. Orgulho e Preconceito. Vidas Secas. A trilogia, né? Peças Infernais, que eu ainda não terminei, mas estou lendo o segundo nesse momento. Empoderamento, da Joyce Bert, foi uma total ressignificação, né, dessa palavra. Full Metal Alchemist, que eu terminei esse ano. Né? Eu li os últimos 4 volumes de Full Metal Alchemist este ano e foi simplesmente maravilhoso. E agora, rufem os tambores, vamos lá, rufem muitos, muitos tambores e vamos
ao primeiro lugar dessa lista, as melhores leituras de 2020, porque sim, meus queridos, as melhores leituras de 2020 também foi um empate. 2 livros que ganharam o meu coração assim, de uma forma inexplicável, incrível. São 2 livros, né, de narrativas diferentes, com propostas diferentes, mas ao mesmo tempo eles conseguem conversar. E vamos lá, o primeiro deles, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, de Dona Suzanne Collins. Gente, sabe aquele livro, assim, que você tinha muitas expectativas, ele consegue superar as suas expectativas? Meu Deus do céu! Eu amei demais esse livro aqui, eu amei também a coragem da Suzanne Collins de fazer um livro sobre um personagem que a maioria dos fãs não queria. Se fosse pelos fãs, era o último personagem que as pessoas queriam saber. Eles queriam o livro do Haymitch, queriam continuação da Katniss, queriam um prequel de outra coisa. Mas ela vai lá e escreve sobre Snow, que era o que ela precisava fazer, realmente. A construção desse genocida, sabe? A humanização dele, sem jamais romantizar. Toda a construção de como se tornam palatáveis coisas absurdas, como os Jogos Vorazes. E aí você pode colocar nazismo, você pode colocar escravidão, você pode colocar milhares de coisas que eram palatáveis e aceitas por muitas pessoas, como os Jogos Vorazes se torna isso. Como ela mostra essa construção, a exploração, a divisão que eles vão fazendo nos distritos, toda esse medo, essa escassez, essa divisão feita, né, entre as pessoas através do medo da escassez, esses pacificadores que são criados para quê? Para controlar o povo, né? Para proteger propriedades e não a população, para a manutenção dessa divisão. Gente, maravilhoso! E aí veio outro que ficou empatado no meu coração, que apesar de ser uma narrativa completamente diferente, um autor completamente diferente, também fala da mesma coisa. Levantado do Chão, de José Saramago, esse homem maravilhoso, que eu dou biscoito para ele o tempo todo, esse que é um dos meus autores favoritos da vida, amor de minha vida. Tem toda uma construção histórica dentro desse livro, né? Vai falar do latifúndio, né, como um personagem dessa exploração desses trabalhadores, da luta desses trabalhadores. Vários anos da história de Portugal, começa lá em 1914, quando chega a República, e ele mostra como essa República, né, que apenas muda de nome, porque para os trabalhadores, para aqueles camponeses, não muda em nada, não faz nenhuma diferença na vida deles. E aí ele vai indo no caminho dessa luta, desse sofrimento, dessa exploração, até chegar na construção do que seria a Revolução dos Cravos. Gente, sério, que coisa incrível. E esses 2 livros, eles conversam por quê? Porque justamente ele fala que tem todas as instituições aqui, né, governo, igreja, os latifundiários, os donos de terra, querendo manter aquele status quo, essa polícia que é feita para proteger propriedade, não para proteger a população, sim feita para controlar essa população que é explorada, que morre de fome, que trabalha praticamente de maneira escrava e não consegue ter acesso a nada. Então esses 2 livros conversam muito, tem uma crítica social muito forte. E a poesia que o Saramago também consegue trazer, né? Por mais doloroso que seja ali, tem os momentos que ele fala da paisagem daquele lugar, de um nascimento de uma criança. São pequenos momentos assim da vida desses camponeses também que tornam uma coisa bonita, apesar de tanta desgraça. E essa luta que também vai numa crescente desses trabalhadores. Gente, 2 livros assim, ó, amores de minha vida e favoritos da vida, com toda certeza. E essa foi a incrível lista, e esse vídeo deve ter ficado enorme, mas a gente precisava falar, conversar sobre esses livros. Espero que vocês tenham curtido. Deixa aí embaixo a sua lista, faz um top 5, top 10, top 20, quanto você quiser. Deixa as dicas aí, que eu adoro pegar dicas novas aí de livros. Então, não esquece, deixa a sua lista aí embaixo, qual foi os seus livros favoritos de 2020. E um ano maravilhoso para vocês. Agora a gente só se vê em 2021. Aliás, a próxima semana vamos estar de férias, então não vai ter vídeo aqui no canal, tá? Então, ó, não vai ter vídeo nessa primeira semana. Vou ficar offline nessa primeira semana aí de janeiro, então não vai sair vídeo por aqui, mas depois a gente volta com tudo. Então, beijo pra vocês e até 2021. Tchau!